Olá, meus amigos! Na zona rural, o dia não começa com buzinas de carro ou poluição urbana, mas sim com o som das máquinas de colheita no campo e a imagem dos agricultores recolhendo maços de vegetais ainda úmidos de orvalho. No vídeo de hoje, vamos acompanhar os agricultores americanos para ver como eles colhem frutas e vegetais. A romã é uma fruta muito apreciada. Para colher romãs, os agricultores geralmente colhem à mão, uma por uma, e as colocam em cestos pendurados no peito. Um agricultor pode colher cerca de 45 a 50 romãs por hora. Algumas fazendas modernas utilizam um sistema de esteira transportadora móvel. Os agricultores apenas colhem e colocam as romãs na esteira que se move ao longo das fileiras de árvores. As romãs, depois de colocadas na esteira, passam por uma grande escova de cerdas macias para remover a sujeira. Esta escova também as orienta para que as romãs caiam suavemente na posição correta, evitando amassados. Graças a este sistema de esteira, a velocidade de trabalho dos agricultores aumenta significativamente. As romãs maduras são empilhadas pelos agricultores em caixas, prontas para serem vendidas aos comerciantes. O consumo global de amendoim deve atingir quase 49 milhões de toneladas até 2026. Para atender a essa enorme demanda, máquinas são usadas para a colheita de amendoim. As colheitadeiras de amendoim são projetadas com lâminas de arado robustas na parte traseira. Ao se moverem ao longo das fileiras de plantas, as máquinas escavavam profundamente para arrancar toda a planta de amendoim, incluindo raízes e vagens. As plantas de amendoim são então vigorosamente agitadas para remover a maior parte da terra aderida às vagens. Após a limpeza inicial, as plantas de amendoim são viradas de cabeça para baixo e colocadas de volta no solo em fileiras retas. O virar ajuda as vagens de amendoim a secar naturalmente sob o sol por vários dias. Depois que os amendoins estão suficientemente secos, os agricultores usam uma máquina debulhadora para separar as vagens do caule. Os grãos de amendoim cheios são despejados em recipientes, prontos para serem processados. Se você é um amante de café, provavelmente está familiarizado com este grão. Para obter os grãos de café da mais alta qualidade, os agricultores devem colher cuidadosamente cada cereja à mão. Às vezes, eles colhem cachos inteiros de cerejas maduras nos galhos. Enquanto isso, grandes fazendeiros geralmente usam máquinas vibratórias. A máquina geralmente abraça o tronco da árvore de café e o agita vigorosamente com eixos giratórios equipados com dentes de plástico macios. Os grãos de café maduros que caem são coletados em um recipiente ao lado. Embora a máquina não consiga distinguir entre cerejas maduras e verdes como na colheita manual, ela pode colher hectares de café em apenas algumas horas, muito mais rápido do que um ser humano. Ao contrário de muitas outras frutas, as tangerinas ficam muito firmes nos galhos. Portanto, não é possível usar máquinas vibratórias para a colheita, que deve ser feita manualmente. A colheita de tangerinas é um trabalho que exige meticulosidade e paciência. Se for aplicada muita força, a fina casca externa pode ser arrancada, tornando a fruta suscetível a danos e difícil de armazenar. Durante a estação de colheita, eles precisam trabalhar ao ar livre por horas sob o sol para cumprir o prazo. Cestas de tangerinas colhidas são rapidamente despejadas em grandes caixas e transportadas para serem vendidas em mercados e supermercados. A maioria das tangerinas vem da Flórida e da Califórnia,
dois estados que representam 90% da produção de frutas cítricas dos Isequas-Merauá. A colheita de couve de Bruxelas requer uma combinação de máquinas e mão de obra. Os agricultores se sentam em uma máquina de colheita semiautomática. Eles rapidamente colhem cada planta de couve de Bruxelas do chão, mantendo a parte do caule que contém os pequenos brotos uniformemente alinhados ao longo do tronco. Em seguida, essas plantas de couve de Bruxelas são transferidas para uma máquina de corte equipada com lâminas rotativas. Quando o caule passa, a máquina separa os brotos do caule com uma força de rotação uniforme e precisa. Os brotos redondos e separados caem em uma esteira transportadora. Ali, os trabalhadores inspecionam rapidamente cada broto, removendo as partes que não atendem aos padrões de qualidade. Apenas os brotos mais frescos e saborosos são enviados para a fábrica para processamento. Nosso próximo produto é o melão cantaloupe. No campo, os trabalhadores se curvam entre as fileiras de plantas, verificando a firmeza de cada melão cantaloupe à mão. Aqueles que estão maduros se separam facilmente do caule com uma leve torção. Após a colheita, eles colocam suavemente o melão cantaloupe em uma mesa móvel na colheitadeira portátil. Na mesa, outros trabalhadores aguardam para verificar a qualidade e classificar os melões cantaloupes por tamanho. Cada caixa embalada é claramente rotulada, pronta para o mercado. É assim que mais de 11,5 milhões de melões cantaloupes foram colhidos no Zeuilá. Ao contrário do melão cantaloupe, as ervilhas podem ser colhidas por máquinas com um processo mais rápido e eficiente. Primeiro, a máquina usa rolos para coletar todas as plantas de ervilha no campo. Essas plantas são então introduzidas em uma câmara debulhadora, onde barras batedoras giratórias rapidamente quebram as vagens e separam os grãos do caule. Os grãos então caem, passando por uma peneira rotativa para remover folhas e detritos. Os grãos limpos são transportados pela esteira para a frente da máquina e, em seguida, um elevador os leva para o recipiente de armazenamento. A tremonha da máquina pode conter até 2 toneladas de ervilhas. Graças a este processo, a máquina pode colher continuamente com uma produtividade superior à da mão de obra manual. Não é de admirar que a produção de ervilha no Zeuá tenha atingido mais de 453 milhões de toneladas. Nosso próximo destino é um pomar de kiwi na Califórnia. No pomar, os agricultores ficam sob a treliça, torcendo suavemente o caule para colher cada kiwi maduro. Eles carregam uma cesta no peito e colocam o kiwi que acabaram de colher nela. Em seguida, eles enchem caixas com kiwis para esperar serem vendidos. Hoje em dia, a tecnologia moderna começou a aparecer em pomares de kiwi. Robôs de colheita simulam os movimentos das mãos humanas, identificando e colhendo frutas maduras com precisão. Embora esses robôs ajudem a aumentar significativamente a produtividade, eles ainda não são amplamente utilizados devido ao seu alto custo. Em seguida, vamos ver como os agricultores colhem pimentões chilenos. Antigamente, os agricultores geralmente tinham que se curvar por horas para colher cada pimentão dos arbustos densos. Eles tinham que carregar cestos pesados de pimentões verdes por horas no campo. Graças ao desenvolvimento de máquinas, a colheita de pimentões chilenos agora é muito menos cansativa. Esta máquina é um exemplo. Possui eixos helicoidais que atuam como dedos mecânicos, penetrando profundamente no arbusto.
puxando suavemente o pimentão do galho sem danificar a planta. Atrás dos eixos helicoidais, há um sistema de esteira transportadora que limpa e transfere os pimentões chilenos para o recipiente de armazenamento. Ao combinar a colheita manual com a colheita mecanizada, a produção de pimentões chilenos do Xerexelewa atingiu mais de 46.750 toneladas. A couve também é um vegetal popular. A produção anual de couve deste país é de cerca de 1,6 milhão de toneladas. A colheita manual de couve é um método comum em muitas pequenas fazendas. Os agricultores se abaixam, usam uma faca afiada para cortar perto da base, logo abaixo da camada externa de folhas, para obter couves grandes e redondas. Em seguida, eles juntam as couves em um local e as transportam para um veículo. Em grandes fazendas de couve, um sistema de colheita moderno é frequentemente usado com 2 tratores coordenados de 150 cavalos de potência. Uma cabeça de corte corta rapidamente a base da planta e a couve é então transferida para uma esteira. Trabalhadores de cada lado simplesmente verificam e organizam, e a esteira leva a couve para grandes cestos diretamente na máquina. Em seguida, falaremos sobre uvas. Em média, cada americano consome cerca de 3,6 kg de uvas frescas por ano. 98% da produção de uva vem da Califórnia. Em grandes campos, máquinas vibratórias são frequentemente usadas para uma colheita mais rápida. A máquina se move ao longo das fileiras de plantas, criando vibrações suficientes para que as uvas caiam em bandejas de coleta. Em seguida, o operador da máquina enche os recipientes com uvas. No entanto, para garantir a qualidade ideal, muitos lugares ainda priorizam a colheita manual. Os agricultores usam tesouras afiadas para cortar cada cacho de uva. Eles trabalham muito rapidamente para evitar amassar as frutas. As uvas frescas colhidas podem ser consumidas imediatamente ou levadas para linhas de processamento para fazer suco de uva ou serem fermentadas em vinho. Outro produto famoso da Califórnia é o espinafre. Os Estados Unidos produzem cerca de 420 mil toneladas de espinafre por ano, e a Califórnia representa 75% dessa produção. As máquinas de colheita de espinafre são equipadas com lâminas de corte largas, localizadas perto do solo para cortar a parte verde das folhas da planta logo acima da raiz. Isso garante que o espinafre seja colhido sem amassados ou com muita terra. Logo após o corte, o espinafre é transferido para um sistema de esteira transportadora acoplado diretamente à máquina. Um forte fluxo de ar sopra o espinafre através de um tubo de exaustão, direcionando-o para um recipiente de armazenamento na parte traseira para ser preparado para o próximo processo de consumo. Nosso próximo destino são os Campos Dourados de soja. Com uma área total de plantio de 33,8 milhões de hectares, é difícil imaginar quanto tempo os agricultores levariam para colher essa enorme quantidade de soja sem o uso de máquinas. Uma colheitadeira de cor verde avança lentamente pelo campo de soja, com uma ampla lâmina de corte estendida à frente. Esta máquina corta as plantas de soja e puxa todo o caule para dentro. Dentro da máquina, um sistema de debulha potente separa os grãos de soja do caule e das vagens. Os grãos de soja, uma vez separados, caem em um grande recipiente de armazenamento montado no topo da máquina. Enquanto isso, o caule e as vagens processadas são expelidos para a parte traseira.
Tudo isso acontece em apenas alguns segundos, muito mais rápido do que a colheita manual. Hoje em dia, até mesmo pequenas fazendas usam máquinas para colher batatas. Com máquinas menores, a lâmina do arado cava fundo no solo, levantando as batatas, junto com a terra e as plantas. As batatas são então peneiradas através de uma grade vibratória e deixadas na superfície do solo. Os agricultores pegam as batatas e as colocam em cestos de colheita. Em grande escala, as máquinas de colheita modernas integram múltiplas funções. A lâmina de escavação frontal levanta as batatas e as transfere para uma esteira vibratória para remover completamente a terra e as pedras. As batatas limpas são transferidas para um grande recipiente de armazenamento diretamente na máquina. Quando cheias, as batatas são despejadas diretamente nos caminhões para serem levadas para a fábrica. Uma máquina como essa pode colher toneladas de batatas a cada operação. Finalmente, vamos explorar como os agricultores colhem mandioca. Esta é uma máquina escavadeira de mandioca. Ela pode seguir as fileiras, cavando fundo no solo para levantar toda a touceira de mandioca, ajudando os agricultores a colher mais rapidamente. Em fazendas familiares, os agricultores geralmente usam enxadas ou pás para cavar a camada de terra ao redor da base da mandioca e, em seguida, puxam toda a touceira de mandioca à mão. Cada touceira geralmente contém de 3 a 5 tubérculos. Após a colheita, eles cortam o caule, removem o excesso de terra e os reúnem para transporte. Você sabia que a abóbora já ocupou 22% da área de cultivo de vegetais no mundo? Para colher uma quantidade tão gigantesca de abóboras, os agricultores precisam usar máquinas de grande porte. Esta é uma máquina de colheita e trituração de abóboras. A máquina funciona organizando as abóboras em fileiras retas e, em seguida, usando grandes rodas com espinhos para levantar cada abóbora. Por dentro, um tambor triturador de 4 partes quebra a abóbora e separa todas as sementes. No entanto, muitos proprietários de fazendas preferem colher a abóbora inteira. Nesse caso, eles usam uma máquina de colheita com um longo sistema de esteira para levantar as abóboras do chão e colocá-las em caixas de armazenamento. Em alguns lugares, a colheita manual de abóboras ainda é preferida. Os agricultores usam tesouras grandes para cortar o talo e levantar cuidadosamente cada abóbora. Como as abóboras são pesadas e têm casca dura, isso exige força e cuidado para não danificar o fruto. As abóboras maduras e amarelas são carregadas em veículos, prontas para serem vendidas aos comerciantes. Em seguida, falaremos sobre o processo de colheita de maçãs. Algumas fazendas avançadas já começaram a usar drones para colher maçãs. Os drones escaneiam imagens para identificar as maçãs maduras. Depois, braços robóticos colhem as frutas de forma suave e precisa. Máquinas de vibração de árvores também são uma ferramenta de colheita eficaz. Uma grande lona branca é estendida perto da base da árvore, e então a máquina vibra a árvore, fazendo com que as maçãs maduras caiam e fiquem na lona.
Dessa forma, milhares de maçãs podem ser colhidas sem danificar a árvore. No entanto, a colheita manual ainda é o método mais comum para garantir a qualidade da fruta. Em média, cada trabalhador pode colher cerca de 60 quilos de maçãs por hora. Para aumentar a produtividade, muitos lugares combinam a colheita manual com sistemas de esteiras mecanizadas. Os colhedores colocam as maçãs na esteira e elas são levadas diretamente para os caixotes. Graças a esse método, cada trabalhador pode colher até 250 quilos de maçãs por hora. Além das maçãs, a manga é uma das frutas mais consumidas no mundo, com uma produção total de até 40 milhões de toneladas por ano. Por isso, os agricultores precisam encontrar maneiras de colher mangas o máximo e mais rápido possível. Enquanto isso, os proprietários de pequenas fazendas preferem contratar um grande número de trabalhadores para colher mangas. Para as mangas mais baixas e fáceis de alcançar, as pessoas geralmente as colhem diretamente com as mãos. Para as mangas no topo das árvores altas, os colhedores usam uma vara longa para cutucar suavemente e pegar a fruta, evitando que ela caia no chão. Alguns lugares até equipam escadas hidráulicas que ajudam os colhedores a serem elevados à altura desejada para colher as mangas diretamente. Após a colheita, as mangas são lavadas com água e cuidadosamente empilhadas em cestos, aguardando a distribuição. No campo de cenouras, as colheitadeiras operam a toda velocidade. Os agricultores dirigem as máquinas ao longo das fileiras de cenouras e a parte frontal da máquina arranca tanto a folhagem quanto as raízes de cenoura do chão. As cenouras são levadas para a máquina para peneirar a sujeira e cortar o excesso de folhas do talo. As cenouras limpas são empurradas para uma esteira para serem descarregadas e despejadas diretamente nos caixotes na parte traseira. Sem essas colheitadeiras, seria difícil para os agricultores atender à demanda de milhões de toneladas de cenouras por ano. Ao contrário das cenouras, a alcachofra geralmente é colhida manualmente para garantir a qualidade dos botões. Os agricultores caminham pelas fileiras de plantas, colhendo suavemente com as mãos os botões de alcachofra que atingiram o tamanho padrão. Após a colheita, eles jogam cada botão em grandes cestos presos às costas. O abacate também é uma fruta que geralmente é colhida à mão. Para aumentar a produtividade, os agricultores criaram muitas ferramentas de apoio com uma cabeça de corte compacta, uma bolsa de coleta abaixo e conectada a uma longa vara de madeira. Basta colocar a cabeça de corte no talo, um giro suave e a fruta cai na bolsa. Em fazendas mais modernas, escadas hidráulicas são usadas para elevar os agricultores. Em uma plataforma elevatória estável, eles selecionam facilmente os abacates padrão para a colheita, garantindo a qualidade da fruta após a colheita. Enquanto isso, o mirtilo é uma fruta que geralmente é colhida por máquinas. Essas máquinas funcionam prendendo os arbustos de mirtilo pelos dois lados e, em seguida, usando barras vibratórias ao longo do tronco da planta para fazer as frutas caírem. Sob a máquina, há um sistema de calhas e esteiras projetado para coletar e transferir as frutas para os caixotes. O operador senta-se no alto e pode observar todas as fileiras de plantas à frente. Graças a isso, o processo de colheita é rápido, preciso e minimiza as perdas.
Essas máquinas são a ajuda que permite aos agricultores americanos atingir uma produção de 283 mil toneladas de mirtilo, a segunda maior do mundo. Os agricultores estão trabalhando duro no campo verdejante de couve na Califórnia. Eles cortam suavemente as plantas de couve do solo para não danificar as folhas. Este é um trabalho árduo, pois os agricultores precisam ficar curvados por horas para trabalhar. Hoje em dia, as máquinas estão gradualmente substituindo os humanos nesse trabalho árduo. Esta colheitadeira de couve possui 600 varetas de aço inoxidável que são usadas para arrancar as folhas de couve do talo. Em seguida, a couve é levada para dentro da máquina para sacudir a terra e as pedras presas às raízes. Uma máquina como essa pode colher 80 mil plantas de couve no campo em um dia. A Califórnia também é o maior produtor de brócolis dos Estados Unidos, respondendo por até 92% da produção total. Os agricultores geralmente colhem quando a cabeça do brócolis ainda está firme e não se abriu. Eles usam uma faca afiada para cortar o talo horizontalmente, deixando uma parte do caule para facilitar a embalagem e o armazenamento. Além disso, o brócolis é colhido por máquinas especializadas. A máquina corta uma série de plantas de brócolis e, em seguida, as leva para uma esteira. Lá, os trabalhadores ficam dos dois lados para classificar e remover as plantas que não atendem aos padrões. Os brócolis de qualidade são embalados em caixas diretamente no campo, mantendo-se frescos durante o transporte para os supermercados. A Califórnia também é famosa por ser a capital mundial da amêndoa, com uma produção de quase 900 mil toneladas por ano. Quando a época da colheita chega, todo o vasto campo ecoa com o som das máquinas. Máquinas de vibração de árvores aparecem com braços gigantes. Elas agarram firmemente o tronco da árvore e o sacodem em um instante. Apenas alguns segundos depois, as amêndoas caem simultaneamente como uma pequena chuva. Essa técnica não só economiza tempo, mas também protege a árvore para que ela continue a florescer e dar frutos na próxima temporada. Depois, máquinas varredoras, semelhantes a vassouras gigantes, aparecem e agrupam todas as amêndoas em fileiras retas. Em seguida, as máquinas aspiradoras continuam o trabalho, levando todas as amêndoas para o compartimento de armazenamento para serem transportadas para o local de processamento. Em seguida, vamos ver como os agricultores colhem pêssegos. Pêssegos são macios e facilmente danificados, então não se pode ter pressa. As mãos dos agricultores colhem cada pêssego rapidamente. Alguns até usam escadas para colher os pêssegos mais altos. Suas mãos ficam cobertas de poeira fina da penugem dos pêssegos, pois trabalham no pomar por muitas horas. À medida que a escala do cultivo se expande, as máquinas começam a participar do processo de colheita. Este é um equipamento de colheita semi-automático. Os trabalhadores ficam dos dois lados da fileira de pêssegos, colhem as frutas e as colocam suavemente na esteira. Os pêssegos são então transportados ao longo do sistema de esteiras para a área de embalagem na parte traseira. Antigamente, a safra de tomate só acontecia de julho a setembro. Mas graças ao cultivo em estufas, agora podemos comer tomates o ano todo. Para garantir a qualidade dos tomates, muitos agricultores optam pela colheita manual. Eles caminham pelas fileiras de plantas, usando tesouras para cortar os tomates do talo e colocá-los suavemente nos cestos de coleta.
Em fazendas modernas, robôs são usados para colher tomates. Braços robóticos são programados de forma inteligente, posicionados precisamente entre as fileiras de plantas. Graças a um sistema de sensores de imagem e inteligência artificial, o robô pode diferenciar entre frutas maduras e não maduras, e então suavemente prender a fruta madura e separá-la do talo. Em grandes fazendas, os tomates são colhidos por máquinas especializadas. A máquina levanta a planta, vibra suavemente para separar as frutas e as leva para a esteira. Os trabalhadores ficam dos dois lados para classificar, removendo as frutas danificadas. As frutas padrão são despejadas em caixas e transferidas para caminhões, prontas para serem transportadas para o local de consumo. Graças a essas modernas colheitadeiras, a produção de tomate em 2024 estabeleceu um novo recorde mundial com 45,8 milhões de toneladas. Em um campo de até 32,37 hectares, a quantidade de pepinos a ser colhida é enorme e requer a colaboração de toda a família. Cada pessoa segura uma cesta, caminhando pelas fileiras de plantas, colhendo suavemente cada pepino maduro. Em fazendas modernas, as colheitadeiras de pepino ajudam a acelerar o processo. A máquina percorre as fileiras de plantas, usando um mecanismo de vibração ou pinça para separar as frutas do talo. Em seguida, os pepinos são transferidos para uma esteira para serem limpos e classificados no local. Graças a isso, toneladas de pepinos podem ser colhidas em apenas um dia. Outra fruta muito cultivada nos Estados Unidos é o damasco, com mais de 4.800 hectares de área de colheita. Como a colheita manual dificilmente consegue atender a demanda do mercado, os agricultores geralmente usam máquinas de vibração de árvores. Existem dois tipos comuns de máquinas de vibração utilizadas. No primeiro tipo, a máquina possui um chassi que envolve o tronco da árvore. Ao se mover para cada damasqueira, o vibrador é ativado, sacudindo o tronco da árvore com força, fazendo com que os damascos caiam. Esses damascos são imediatamente coletados em uma calha dentro da própria máquina. O segundo tipo de máquina é mais simples. Estende-se uma lona na base da árvore e, em seguida, um braço mecânico se aproxima, prende o tronco da árvore e o sacode vigorosamente. Os damascos caem na lona e depois são recolhidos. Ambos os métodos ajudam a evitar que os damascos sejam danificados. Para frutas grandes e pesadas como a melancia, a colheita exige tanto a força humana quanto o apoio de máquinas. Os agricultores colhem as melancias do campo e as passam de mão em mão para colocá-las na esteira. As melancias são então classificadas e empilhadas em grandes caixas, prontas para serem transportadas. Com a intervenção da tecnologia, tudo se torna muito mais rápido. Esta máquina se move pelo campo, usando uma esteira para levar cada melancia para a esteira principal. As esteiras entrecruzadas transferem continuamente as melancias para um compartimento fechado na parte traseira. A cada dia, dezenas de toneladas de melancias podem ser colhidas, muito mais rápido do que a colheita manual. O vídeo de hoje termina aqui. Se você gostou deste vídeo, deixe um like, comente, compartilhe e não se esqueça de se inscrever para receber informações sobre os vídeos mais recentes do canal. Tchau e até a próxima!